Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso módulo de análise fundamentalista. Se você ainda não me conhece, eu sou Felipe Almeida, aluno de contabilidade da UF e membro da Liga de Mercado Financeiro da Universidade. Se você está aqui, você chegou aqui nesse vídeo, eu imagino que você já tenha passado pelas etapas anteriores e já tenha acompanhado até o processo do nosso preenchimento da nossa primeira aba da planilha que está nos acompanhando. Assim como você também já conhece a ideia por trás da análise fundamentalista, seus principais ícones, a história, as principais demonstrações financeiras que nos interessam e os principais indicadores. E também já saiba e já conheça, pelo menos superficialmente, os nossos sites, os sites que nós estaremos utilizando. Então, a partir de agora, nós vamos montar a segunda aba da nossa planilha. Então, aqui na nossa primeira aba, nós montamos os dados atuais das empresas, a gente conseguiu fazer uma análise do ponto do ROI, e a gente conseguiu ver aqui qual a empresa que traz os melhores retornos aos acionistas, as empresas que têm mais dívida, qual empresa tem menos dívida, qual empresa tem mais patrimônio líquido, qual empresa é a mais segura e qual empresa que é um pouco mais arriscada a partir dessa composição de capital. Agora, na segunda aba, nós vamos fazer o comparativo ano a ano dessas empresas. Então, eu peço que primeiro aqui que você preste atenção em uma coisa. Tá vendo que aqui em cima dessas planilhas já tem o título da empresa que nós estamos analisando? Porque quando você alterou aqui nessas células em verde na primeira aba, ele já altera todas essas abas, essas células em cinza que estão na planilha. Então, por favor, preste atenção na hora de preencher os dados que você vai colocar nessas planilhas para você não embolar os dados de empresas diferentes. Colocar os dados da Lojas Renner no lugar do Guararapes, ou da Graziotin no lugar da Lojas Renner, e por aí vai. Então, nós vamos começar a montar aqui a nossa planilha. Então, aqui, de novo, novamente, em azul, eu coloquei qual é a demonstração financeira que nós vamos buscar para encontrar esse dado que nós estamos procurando. E também coloquei as anotações em cada um dessas células para nos ajudar a encontrar algum dado que a gente fique perdido. Aqui em cima eu coloquei os anos, a gente vai analisar sempre pelo menos um período de 5 anos, um período acima de 5 anos em diante é o ideal para que a gente analise. Então vamos preencher agora a planilha. Deixa eu dividir aqui a tela com o site, reduzir um pouco o zoom e vamos lá. Então, nossa primeira empresa é a Guararapes. Novamente, Guararapes, a gente vai procurar na DRE, aqui no canto, a demonstração do resultado. A gente vai procurar os dados relacionados a Guararapes em 2019. Lembrar de sempre mudar o ano aqui para o ano que nós estamos analisando. Geralmente, aqui nesse passo, você vai ver que esse site já vai te entregar o consolidado aqui de 2 a 3 anos da mesma empresa. Então, você não vai precisar ficar pulando de ano em ano. Então, a primeira linha aqui é de receitas de bens e serviços vendidos. Então, em 2019, a Guararapes teve uma receita de 7 bilhões 808 milhões e 808 milhões de reais. Em 2018, essa receita foi de 7 bilhões 192 milhões e 600 mil aproximadamente. Em 2017 foi de 6 bilhões 444 milhões e 700 mil reais aproximadamente. Aqui a gente vai montar daqui para baixo, depois a gente pula para o ano 2016, 2015 e continua montando essa planilha, montando essa tabelinha. Então, custo dos produtos e serviços. Então aqui, custo dos bens e produtos e serviços. Em 2019, lembrando sempre que a gente vai respeitar aqui na planilha o sinal que nós temos antes desses números, a gente sempre vai replicar. Se tiver um sinal de menos, a gente coloca aqui na planilha o sinal de menos. Então, em 2019, esse custo dos produtos foi de 2 bilhões, e se você não pegou aqui, deixa eu só vir para não termos nenhum atrito, custo de bens e serviços vendidos. Então, tá aqui nessa linha, nós vamos seguir ela, tá? Então, nós temos aqui, foi de menos 2 bilhões 880 milhões e 900 mil reais. Em 2018, esse custo foi de menos 2 bilhões 523 milhões
e 600 mil reais, aproximadamente. Em 2017, nós temos que foi de menos 2 bilhões 338 milhões e 400 mil reais. Perceba que aqui a gente já chegou no lucro bruto, que é essa linha aqui de baixo. Se a gente ver, tem aqui o resultado bruto, que é o lucro bruto também. A gente vai ver que está bem parecido realmente com os dados que nós encontramos. Qual foi o lucro bruto? 4 bilhões 927 milhões 141 mil reais. Aqui nós temos 4 bilhões 927 milhões, ponto 1. Então, aproximadamente, está o número correto. E para que a gente tem que montar isso aqui? Porque aqui do lado, ele vai trazendo um gráficozinho para a gente. Que esse gráfico, a gente vai vendo como que foi a evolução desses custos ao longo do tempo. Ok, a receita vem aumentando, a receita vem caindo, mas o que vem acontecendo com o custo desses produtos ou desses serviços que nós estamos prestando? Então, aqui esses gráficos vão nos ajudando a analisar melhor a empresa. Então, resultado operacional EBIT. Qual é o resultado operacional EBIT? Eu não lembro qual é. Ok, passa o mouse em cima, a gente vai ver que é o resultado antes do resultado financeiro e dos tributos. Então, ele está aqui, resultado antes do resultado financeiro e dos tributos. Então, em 2019, esse valor da Guararapes foi de 807 milhões e 500 mil reais. Em 2018, foi de 379 milhões de reais, aproximadamente. E em 2017, foi de menos... Opa, não, errei, troquei aqui pelo resultado financeiro, desculpa. Então, aqui em cima, 807. Aqui em 2018, o resultado foi de 1 bilhão 410 milhões e 100 mil reais, aproximadamente. Em 2018. E agora em 2017 foi de 888 milhões, 600 mil aproximadamente. A depreciação e amortização está lá na demonstração do fluxo de caixa, daqui a pouco a gente busca ela. E aqui no final, o resultado do lucro ou prejuízo do período da empresa. Então, lucro ou prejuízo consolidado no período, aqui embaixo. Então, 2019, a Guararapes teve um lucro de 592 milhões de reais e 600 mil. Em 2018, foi de 1 bilhão 235 milhões e 700 mil. Em 2017, foi de 570 milhões e 300 mil reais, aproximadamente. Ok, nós já estamos aqui ainda na demonstração do resultado. A gente ainda quer os dados de 2016 e 2015. Então, a gente altera aqui o ano para 2016. Vamos continuar montando essa planilha e depois a gente vai de uma vez para a demonstração do fluxo de caixa, para ficar evitando ir e vir entre essas demonstrações. Então, em 2016 e 2015 já estamos aqui. A gente tem que a receita da Guararapes em 2016 foi de 5 bilhões, está aqui logo na primeira linha, 5 bilhões 921 milhões e 700 mil aproximadamente. E em 2015 foi de 5 bilhões 507 milhões e 300 mil aproximadamente. O custo dos produtos em 2016 foi menos 2 bilhões 347,4 e em 2015 menos 2.181,1. O resultado operacional é aqui o resultado antes do resultado financeiro dos tributos foi de 403 milhões,6 em 2016 e de 474,1 em 2015. O lucro prejuízo em 2016 foi de 317 mil reais, 1,6, e em 2015 350 milhões,2. Ok, agora faltou essa linha, está lá na demonstração do fluxo de caixa. A gente vem aqui do lado, novamente, fluxo de caixa. Vamos pegar o ano que nós queremos fazer essa análise, é o ano de 2019. A partir do ano de 2019, né? Então, aqui logo nas primeiras linhas, a gente consegue ver a depreciação e amortização das lojas Guararapes. Então, em 2019, essa depreciação e amortização foi de 306 milhões,9.
Em 2018 foi 291 milhões,2. Em 2017, 300 milhões,1. Agora a gente vai para 2016 em diante. Vamos aguardar carregar. A depreciação e amortização sempre vai estar ali nas primeiras linhas, então você pode procurar diretamente aqui nas primeiras linhas, tá? Então, depreciação e amortização em 2016 foi de 286 milhões,1 e em 2015 250 milhões,8. Ok, então aqui embaixo ele já calculou para a gente as margens brutas, como foi a margem bruta dessa empresa ao longo dos anos, como foi a margem EBITDA dela ao longo dos anos e como foi a margem líquida dela ao longo dos anos. E aqui um gráficozinho só para a gente ter uma noção da evolução. Aqui a gente percebe que a margem líquida da Guararapes era uma margem um pouco baixa aqui, uma margem que na verdade fica em linha com o setor que ela está atuando ali. Em 2018 teve uma evolução muito grande dessa margem, quase o dobro aqui do que veio no ano anterior, e agora já caiu novamente. O que aconteceu em 2018 nós não sabemos ainda. Aí cabe a gente ser curioso e procurar o que aconteceu com essa empresa. Pode ser que esse lucro extra que ela teve aí foi um lucro não recorrente, pode ser um lucro que ela se desfez de alguma parte das suas operações, ou que ela vendeu alguns imóveis ou terrenos, ou algumas lojas que ela tinha que ela não utilizava mais, ou a empresa passou ali por um processo de aporte de capital de alguma maneira, acaba não afetando bem o lucro, na verdade, mas a gente tem que tentar entender o que foi que aconteceu nessa empresa, porque teve uma evolução da margem EBITDA e da margem líquida nesse ano. E a gente vê que a margem bruta dela não se alterou muito. Então teve alguma coisa não recorrente, muito provavelmente, que aconteceu aqui em 2018 com a Guararapes. Então aqui embaixo, Lojas Renner, eu vou fazer o seguinte, vou pausar esse vídeo, vou completar duas dessas planilhas que faltam, volto, a gente completa junto a da companhia Graziotin, para que não fique um vídeo muito extenso, não fique um vídeo muito maçante, porque é só copiar, ver o dado, copia, cola, ver o dado, copia, cola, tá? Já volto. Bem, voltamos e agora eu já completei duas dessas planilhas. Completei aqui a planilha de Lojas Renner, com os dados de loja Renner dos últimos 5 anos e também das lojas Marisa nos últimos 5 anos. Agora vamos juntos completar a última, que é a Graziotin. Então já estou aqui no Invest Site aberto no ticker, na página sobre a Graziotin. Vamos pegar a receita líquida. Ah, não lembro onde é que está a receita líquida. Volta aqui no começo. Receita líquida está no DRE. Então, nós vamos para a demonstração do resultado. Demonstração do resultado da Graziotin. Aqui do lado esquerdo, na barra azul. Vamos alterar aqui o ano. O Graziotin já está no ano 2019. Vamos manter. Então, receitas de bens e serviços. Lembrando que a Graziotin é o nosso ponto fora da curva. Ela, como é uma empresa regional, ela não é uma empresa que fatura 480 bilhões de reais. Acho que não tem nem empresa de roupa que fatura 480 bilhões de reais, hein, mano? Bem, aqui no caso, ela está em 480 milhões de reais, 470 mil. Então, ao contrário do que a gente viu aqui nas outras empresas que tem faturamento de bilhões, a Graziotin tem faturamento de milhões. Então vamos colocar aqui 480,5 aproximadamente foi o faturamento, a receita total da Graziotin em 2019. Em 2018 foi de 463 milhões e 200 mil aproximadamente. 2017, 428 milhões e 300 mil aproximadamente. Custo dos produtos. Então, custo de bens e produtos vendidos. Em 2019, 224 milhões aproximadamente. Menos 224 milhões. Em 2018, menos 222 milhões,8. Em 2017, 203 milhões e 700. Resultado operacional EBIT. O que é isso aqui?
é o nosso resultado antes do resultado financeiro e dos tributos. Então, em 2019, 97 milhões e 600 mil. Em 2018, 46 milhões e 200 mil. 46 e 200. E em 2017, 48 milhões e 400 mil. 48.400. Ok, são esses números aqui. Aqui agora, depreciação e amortização. Onde é que está a depreciação e amortização? Não lembro. Então, vem aqui na ponta. Deixa eu ver que está na demonstração do fluxo de caixa. Então, vamos continuar completando aqui os dados que nós precisamos na DRE e depois nós vamos para a demonstração do fluxo de caixa. Então, lucro líquido está aqui na DRE, está aqui embaixo. Lucro líquido, lucro prejuízo consolidado no período foi de 129 milhões e 500 mil aqui em 2019, 53 milhões e 800, 53 e 800 em 2018, 61 milhões e 400 em 2017. Agora nós vamos para o ano de 2016. Então vamos alterar aqui ano de 2016. A gente vai pegar os dados de 2016 e 2015 juntos e vamos colocar na planilha. Então, receita de bens e serviços é a primeira linha. Em 2016 foi de 390 milhões de reais e 400 mil. Em 2015, 374 milhões e 100. Os custos dos produtos. Então, aqui embaixo, custo de produtos e serviços vendidos. Aqui em 2016, menos 184 milhões e 100. Em 2015, menos 181 milhões e 800. O resultado operacional EBIT é o nosso resultado antes do resultado financeiro e dos tributos. Então, foi o resultado de 40 milhões e 600 mil, aproximadamente. E em 2015 foi de 35 milhões e 700 mil reais. Lucro líquido ou prejuízo do período aqui foi de 64 milhões em 2016 e de aproximadamente 46 milhões e 600 mil reais em 2015. Agora sim, nós vamos lá para a demonstração do fluxo de caixa. Pegar nas primeiras linhas dele os dados referentes à depreciação e amortização da Graziotin nesses anos. Vamos aguardar carregar. Então agora sim, demonstração do fluxo de caixa. Nas primeiras linhas, depreciação e amortizações. Então, em 2019, as depreciações da Graziotin representaram aqui 14,9 milhões. Em 2018, foi 13 milhões e 700 mil aproximadamente. Em 2017, 12 milhões e 800 mil aproximadamente. Vamos alterar aqui o ano para 2016. Aguardar carregar e completar para fazer uma análise geral dessa segunda aba, que é o comparativo ano a ano das empresas. Então, aqui em 2016 e 2015 que nos interessa, depreciação e amortização, está nessa linha aqui. Então, a depreciação que teve na Graziotin em 2016 foi de 12 milhões e 200 mil reais. E em 2015, 12 milhões e 600 mil reais. Ok, agora vamos para a planilha de volta, fazer uma análise de maneira geral aqui da empresa. Então, a gente consegue ver aqui como foi a evolução. Uma empresa que teve muitos prejuízos aqui nesse período, foi a Marisa. Dos últimos 5 anos, 4 desses anos ela teve prejuízos altos aqui, 112 milhões de reais de prejuízo, 88 milhões de reais de prejuízo, 60 milhões de reais de prejuízo. Seria uma empresa que eu não colocaria na minha carteira, eu já faria a exclusão dela a partir daqui, desculpa. Mas vamos continuar preenchendo todos os dados dela para a gente ter uma redundância e que a gente consiga entender bem, fixar essa ideia da empresa. Aqui eu estou percebendo que eu botei um dado errado,
em lojas Renner, não tem como um custo do produto ser positivo, é um custo negativo. Então, a gente vê que é uma empresa. Então, aqui a gente vai conseguir fazer a análise do seguinte: como que é a margem bruta dessas empresas, como foi a evolução da margem bruta dessas empresas, a margem EBITDA dessas empresas e como foi a margem líquida dessas empresas. Então, a gente consegue ver aqui de cara que a Lojas Renner, ela costuma ter uma margem mais alta do que as lojas Riachuelo, que são aqui representadas pela Guararapes. Então, a gente vê que um comparativo ano a ano, enquanto aqui a margem da Guararapes em 2015 era de 6,4%, a Lojas Renner tinha uma margem de 9,4%, contra uma margem negativa de Marisa aqui, a margem negativa porque ela teve um prejuízo nesse período, e uma margem de 12,5%, é quase o dobro aqui da margem da Guararapes para as lojas Graziotin, para a companhia Graziotin. Então, a gente vê que a margem líquida da Graziotin, em praticamente todos os anos, bateu. Ela o único ano em que a margem da margem líquida da Graziotin não ficou acima das outras empresas foi em 2018 contra a Guararapes. Foi a margem contra a Guararapes, e a gente acredita, há uma possibilidade que seja um evento não recorrente, porque foi um aumento muito grande da margem que não se manteve, no ano seguinte já caiu de novo. A gente não entendeu muito bem o que aconteceu, tem que estudar mais a fundo, procurar o que houve com a Guararapes em 2018. E a Lojas Renner também, que teve um aumento de margem nesse ano. No entanto, em todos os outros anos, a gente vê que a companhia Graziotin tem margens melhores do que suas concorrentes. Isso aqui também se deve ao fato de que não é necessariamente a operação da empresa, da Graziotin, que trouxe para ela esses 27% de margem líquida. Mas também tem influência aqui. Esse lucro fica um pouco inflado por causa daquele recebimento, aquele resultado financeiro positivo da Guararapes, que nós vimos aqui nessa primeira aba. Então, o resultado financeiro, enquanto as outras tiraram aqui, a Marisa chegou a tirar 147 milhões aproximadamente, a Lojas Renner tirou 132 milhões do seu caixa para pagar juros de dívida, a Graziotin teve uma receita de juros aqui, de investimentos ali, que ela tem de quase 62 milhões de reais, o que ajudou muito a chegar nessa margem de 27%, a margem líquida de 27% no último ano da companhia. Se a gente pegar aqui, a gente olha que o lucro inteiro da Graziotin nesse ano de 2019 foi de 129 milhões de reais. Então, 129 milhões,5 menos 61,7% menos 61,7 milhões, na verdade. Então, o lucro líquido da operação mesmo da Graziotin nesse período foi de 67 milhões de reais. Ou seja, quase 50% do lucro que ela teve no ano de 2019 veio por uma receita financeira que essa empresa teve nesse ano. Então, é uma coisa que a gente precisa se alertar e entender, buscar realmente qual que é a margem que a operação da empresa nos traz. Por isso daí que é tão importante que a gente analise a margem operacional da empresa, a margem EBIT da empresa ali, antes da gente fazer a análise do lucro, puramente do lucro líquido, porque a gente pode ter alguns não recorrentes que estão inseridos, inflando ali o resultado final, a linha final da demonstração do resultado. Então, por essa aula é isso. Espero que a partir de agora vocês já estejam também com a planilha de vocês acompanhando e montando a planilha até com outras empresas, para que você consiga estudar as empresas e já esteja compreendendo aqui a nossa análise comparativa, a nossa ideia comparativa de análise. Então a gente está conseguindo comparar aqui o endividamento das empresas, uma com as frente com as outras, qual que é o giro dessas empresas, quais são as margens dessas empresas. Aqui a gente já está conseguindo analisar melhor as margens delas ao longo do tempo, para a gente ter uma base de dados melhor ali, a gente não fica focado em um ano específico. Por exemplo, se a gente pegasse o ano 2018 para Guararapes, a gente acharia que era uma empresa excepcional pelo setor que ela está inserida, mas a gente olha que foi uma margem que subiu, uma margem que teve muito grande nesse ano.
em que nos anos seguintes e nem nos anos anteriores foi uma margem que era sustentável. Então, a gente precisa desse período maior de dados para que a gente consiga analisar da melhor maneira possível a empresa. Então, nos próximos vídeos, nós vamos continuar completando essa planilha, fazer um estudo das dívidas da empresa, a gente vai procurar um pouco ali as notas explicativas. Cada vez que a gente for passando essas abas mais para frente, vai ficando mais fácil, porque ela já vai ficando toda calculada, até que na última aba aqui a gente já tem pouquíssimos dados para incluir. Então por esse vídeo é isso, e espero você no próximo. Até lá!